Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o negacionismo da família quando o seu filho ou sua filha são diagnosticados com autismo. Come and fly away with me. 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 Então, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. É muito importante para que eu consiga estar fazendo esses vídeos para vocês. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo. É importante que você me siga por lá também, porque eu boto conteúdos lá que eu não coloco aqui. E a gente consegue conversar um pouquinho melhor por lá, porque aqui às vezes pelo comentário eu não consigo responder, mas lá eu consigo responder todo mundo. Então, só me mandar mensagem lá, áudio, vídeo, o que quiser, que eu tô respondendo todo mundo. E se você tem uma avó, um vô, uma mãe, um pai, um tio, uma tia que não aceita o diagnóstico de autismo do seu filho ou da sua filha, já manda esse vídeo para eles também, porque vai ajudar aí a fazer com que eles entendam um pouquinho o quão prejudicial isso é para vocês. Então, vamos lá. Meu nome é Priscila Queiroz e eu sou mãe atípica de um menininho lindo e perfeito chamado Theo, que foi diagnosticado com autismo aos 3 anos. Esse diagnóstico do Theo, ele foi considerado um pouco precoce por conta dele ter 3 anos, então muitas crianças são diagnosticadas com 3 anos, o que é bom, o que é correto, quanto antes melhor, mas existem profissionais e pessoas que gostam de procrastinar um pouquinho esse diagnóstico, e aí isso acaba atrasando também as intervenções com as crianças e fazendo com que fique um pouquinho difícil de fazer um trabalho multidisciplinar, escola, família e profissionais terapêuticos. Então, é um pouco importante para que você entenda um pouquinho, seguir os meus vídeos anteriores aqui no canal. Eu falo sobre diagnósticos, quais profissionais que eu corri atrás para poder conseguir acelerar um pouquinho esse processo e também como que foram feitas as intervenções e terapias no pós-diagnóstico. Todos os vídeos eu vou deixar na playlist que vai ficar aqui nos cards de descrição e aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Então vamos lá. É muito comum para uma família atípica, né, quando o pai e a mãe, eles acabam descobrindo que o seu filho ou filha tem um diagnóstico de autismo, né, alguns membros dessa família estarem em negação, tá? Eu falo que o autismo, conversando com muitas mães, com vários níveis de suporte de autismo na família, com adultos, com autistas adultos, existe um chamado luto, né? Hoje eu não usaria essa palavra, mas era usada muito antigamente, porque são processos de aceitação, né? Porque para uma mãe, para um pai, quando pega um diagnóstico quando a criança é muito pequenininha, a gente pensa na independência, se vai conseguir fazer, se vai conseguir desenvolver, então a nossa cabeça vai a mil. Então existe esse processo. E muitas pessoas da família não aceitam, né? Então a gente tem, tem inúmeras pessoas, amigas, conhecidas, que falam que a mãe já tem até diagnóstico na mão e o pai não aceita, né? A mãe e o pai têm o diagnóstico na mão e os avós ficam falando o tempo todo que não aceitam. Não que não aceitam, mas que a criança não é. Que tá vendo pelo em ovo, que a criança é muito inteligente, que a criança não tem nada disso, que isso é fase. Então acaba desmerecendo um pouquinho toda a luta e o processo que aquela pessoa tá ali naquele processo de aceitação, para poder desenvolver rapidinho aquilo ali, para poder ajudar aquela criança, né? Então no caso aqui eu tô falando das crianças, tá? Não tô falando de autistas adultos, tá bom? E eu vou falar um pouquinho também sobre autistas adultos, que eu tive conversa com alguns e é muito ruim isso, né? Então vamos lá. Quando você pega o diagnóstico de autismo, foi feito uma avaliação profunda, né? O CID, né, que a gente chama que é o laudo oficial legal, ele só é dado a partir do momento que há certeza daquele laudo, tá? Então,
Não existe criança que tem estereotipia, seletividade alimentar, atraso no desenvolvimento, atraso motor e não fala com 5 anos, 4 anos e que tá tudo bem. E que isso não é nada que tem que... isso é uma fase, isso não tem como. A criança, ela tá ali apresentando múltiplas comorbidades, ela não tem só um atraso na fala. A criança, ela só tem atraso na fala, demorou para falar, mas o resto todo. Então, aquele profissional, ele vai mais a fundo, então demora mais um pouquinho. A criança, ela não tem nada, mas ela tem seletividade alimentar. Então, vamos ter que aí ir vendo o negócio prolongar. Tudo bem, eu entendo. Mas a partir do momento em que a criança já foi diagnosticada, a família, ela tem que ser suporte. A família, ela tem que dar apoio, ela não pode ir contra o processo, porque o processo já é muito difícil. Você aceitar aquele diagnóstico, você descobrir como a partir de agora você vai lidar com aquela criança, como que você vai agir diferente para que você consiga apoiar aquela criança. Como que vai ser o futuro dela? Tudo isso passa pela cabeça daquela mãe, daquele pai, daquela avó, daquele avô que estão passando por aquele processo de diagnóstico junto com a criança. Então já é muito difícil, já é muito complicado. Então o que aquela pessoa não precisa de jeito nenhum? De uma outra pessoa da família, de uma pessoa que deveria ser o apoio, o suporte, a ajuda. Estar indo contra a maré. A pessoa está indo contra, a pessoa está atrapalhando aquele processo, né? Então é muito complicado. Eu tenho muitas amigas que estão em processo de diagnóstico, outras que já têm diagnóstico e que falam para mim que o marido, né, o pai da criança, não aceita, fala que não é, então não quer fazer as intervenções, não quer ir adiante e isso prejudica a mulher? Isso está indo contra o que a mulher está falando? Não. O que esse homem, o que esse marido está fazendo é indo contra a criança, é atrapalhando o desenvolvimento da criança, fazendo com que a criança atrase ainda mais, porque tem pais, tá, que não aceitam, então a criança não consegue fazer as intervenções, porque eles não querem que prossiga com aquelas terapias e que isso vá adiante, o que faz com que atrapalhe muito o desenvolvimento da criança, que já poderia estar tendo um tratamento muito desenvolvido e não consegue sair do lugar, porque o pai não quer que ela faça aquele tratamento, porque o pai não aceita. Então, muitas vezes eu vou dizer para vocês o seguinte: essa negação é normal, a gente passa por essa fase de, poxa, não acredito, não é, eu quero procurar outras opiniões. Isso acontece. Procurar outras opiniões, acho que todo mundo tem que fazer mesmo, tá? Eu procurei umas 3 ou 4, no mínimo. Eu acho que todo mundo tem que fazer mesmo. Mas o que não dá é você tá batendo na tecla de que todo mundo tá errado. Você tá vendo a situação, você tá vendo aquela pessoa que é a cuidadora da criança. Às vezes o pai é o cuidador, às vezes a mãe é a cuidadora. Dependendo de quem fica com a criança, tá sinalizando as coisas que estão acontecendo e tá buscando profissionais para isso, ela tá fazendo o correto, né? Então o que vai acontecer é o profissional falar, não, vamos lá, vamos conseguir, não acredito que seja, e tá ok. Mas a partir do momento em que o diagnóstico é dado, eu acho que esse processo de negação é normal. Você ficar assim, ai meu Deus, será mesmo que é? Poxa, eu não acredito, eu não gostaria que fosse. Para algumas pessoas que têm medo, tá? Hoje a gente que conhece o autismo, que a gente tá lidando com o autismo todos os dias, a gente sabe que não tem por que a gente pensar assim. A criança não tem problema nenhum, tá? Eu escuto muito isso. Meu filho não é doente, meu filho não tem problema. Não. Autismo não é doença, autismo não é problema, tá? O autismo é um transtorno. Então, o seu filho não tem problema nenhum e ele não tem doença nenhuma. Ele só é diferente das outras crianças. O luto, que chama, né, que é a negação, é até normal. Só que o que não pode é essa negação você entrar em conflito com o diagnóstico, né? Porque assim, eu, Priscila, quando eu recebi o diagnóstico, eu confesso que eu fiquei muito nervosa.
né? Muito nervosa. Eu chorei, falei, não acredito que isso tá acontecendo, porque a gente fica mesmo. E o meu marido, que graças a Deus é uma pessoa assim que ficou sempre do meu lado. Pelo contrário, ele me deu a mão no momento em que eu achei que eu ia afundar. Então ele falou assim pra mim, não, tá tudo bem, ele é autista, então tá tudo bem, vamos ver como ele vai ser, mas ele vai continuar sendo nosso Theo, entendeu? E nosso Theo é diferente, mas então assim, até eu passei por isso, mas eu passei durante um tempo e voltei. Em nenhum momento eu fui contra, não, ele não é. Você deu o diagnóstico errado. Eu vou lá no outro falando, olha, não acredito que esse cara fez isso, porque existe isso. Então, a primeira negação, que eu acho que é a principal, é a dos pais, tá? E eu não tô falando isso só pai não, tá, gente? Eu conheço pessoas que me ligaram pra conversar comigo, porque lá no meu Instagram, vou deixar ele aqui embaixo, tá? Eu consigo ouvir áudio e tal, então eu tenho mães que me mandam mensagem. E eu já vi pessoas, tias, mandando mensagem falando que a mãe não aceita, não quer levar. E é nítido que a criança, inclusive, tem um nível de suporte um pouco mais, né, acentuado, e a mãe não quer levar. A mãe fala que não tem nada a ver. Eu conheço mães que a gente vê nítido, né, algumas situações que deveriam ser acompanhadas e a mãe fala que não tem. Então, a partir do momento que você começa a fazer isso de realmente não querer, você está prejudicando a criança. Não é o cônjuge, não é o marido, não é a esposa, não é. É somente as crianças, tá? Então, essa primeira negação, eu acredito que seja a pior, que são dos pais, ou do pai ou da mãe, ou de ambos, tá? Faz com que essa negação, ela atrapalhe muito, muito o desenvolvimento, porque quanto antes você começar a intervenção, antes você vai conseguir um resultado melhor, tá? Então, é muito importante que as terapias sejam iniciadas o quanto antes, tá? Então, essa negação eu acredito que seja a pior. Então, o que eu aconselho para quem tá passando por isso, tá? Converse com um psicoterapeuta, tá? Um profissional, com a escola, porque quando você já tem um laudo, você leva esse laudo para a escola, a psicóloga da escola pode chamar o pai. Ah, eu sou separada. A psicóloga da escola vai chamar o pai e vai sinalizar também o que a escola viu, porque a escola também vê. Mas é meu marido, a gente tá casado, então eles chamam, né? A psicoterapeuta chama. Então, peça ajuda da sua rede de apoio de profissionais. Você já pediu da sua mãe, da sua avó, da avó da criança, do vô da criança e não conseguiu? Consiga ajuda com os profissionais. Eles vão ajudar a conversar com essa pessoa, com a mãe ou com o pai, e com essa pessoa que está nessa negação, que pode estar atrapalhando a ida da criança às terapias, enfim, ou então a continuidade do tratamento. Uma outra negação que é muito complicada são dos familiares em torno, tá? O que eu tô falando isso? Falando de vovó, tia, tio, pessoas que estão no seu redor. Eu vou falar pra vocês o que aconteceu na minha experiência, porque eu tive isso, tá? E eu tenho até hoje mais ou menos, tá? Um pouquinho. Eu tenho essa negação do entorno de familiares, tá? Então, assim, eu e meu marido, a gente sabe do autismo do Theo desde os 3 aninhos e a gente já fez tudo, o Theo tá desenvolvendo, feliz da vida, e a gente só agradece tudo que a gente faz para a diferença dele ser acolhida aí pela sociedade. Só que o problema é que ele sabe, a gente já contou pra ele, a gente já conversou com ele e ele entendeu o que foi pra ele um divisor de águas. Por quê? Porque quando ele entende que ele é autista, e eu vou contar isso num vídeo ainda, como foi que eu contei pra ele, ainda eu vou trazer ele aqui no canal pra ele poder conversar com vocês. Ele começa a entender quem ele é e por que ele é assim. Porque ele também se sente mal. Ele acha que ele é o único que não come nada no mundo. Que ele é o único que não pode encostar alguma coisa nele, ou que não pode gritar na sala. Porque todo mundo berra e ele não gosta. Ele é o único que não gosta, todo mundo gosta. Então, muitas coisas começaram a fazer sentido pra ele. E aí, quando ele chega perto de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, e fala assim, Nato, não tem nada disso. Ah, deixa isso pra lá, até um autista nada. Ele começa a se questionar e olha pra gente, e ele não entende. E por mais que a criança não entenda,
É difícil a gente estar numa luta em que familiares ficam desmerecendo aquilo ali. Porque, ai meu Deus, que luta o quê? Ninguém sabe o que é luta de verdade. Não, cada um tem a sua. E ninguém pode desmerecer a de ninguém. Quando você tá lutando com uma criança, por exemplo, igual eu, que não come nada, não come arroz, feijão, macarrão, fruta, legume, come nada, o meu dia a dia de ficar desesperada com a alimentação dele é uma luta, é a minha luta. E ninguém pode desmerecer isso, né? E aí pessoas vêm e falam, você faz, não sei o quê, tentam fazer isso. E isso é muito ruim. Elas desmerecem tudo que a gente vive e o trabalho que a gente faz. Porque tem que ter esse trabalho em conjunto. Todo mundo tem que dar a mão para ajudar essa criança. Então é muito ruim quando você começa a ouvir isso de pessoas. E pior, começam a julgar aquela família. Porque a criança, por exemplo, que tem rigidez cognitiva, que é uma das comorbidades do autismo, e TEL tem muita. Ele entra numa situação em que aquela situação é tirada dele, ele traçou um plano de rota e esse plano de rota foi desfeito, ele entra em nervoso, ele cai, ele tem às vezes até uma crise, dependendo da situação do que aconteceu. E eu sou taxada de, eu estou mimando meu filho é mimado, isso é birra. Porque as pessoas fazem isso, essas pessoas que não entendem, não conhecem, não têm essa informação. Eles taxam aquela mãe, aquele pai, de tá mimando a criança. Olha lá, faz todas as vontades dele. Olha lá como é que o menino manda nos pais. Olha lá, batendo na mãe e no pai. Eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é uma crise, uma rigidez cognitiva, um transtorno sensorial. Porque você vai botar uma blusa na criança, a criança começa a berrar, tira. Olha lá que mimado. Não, porque a linha que você comprou uma blusa 3D, a linha tá arranhando as costas. Então, assim, tudo é muito detalhe para quando você é uma família típica. Então, quando você começa a ouvir isso, essas negações e essas... Como é que eu posso falar? Esses julgamentos, isso atrapalha muito para que aquela família consiga seguir, entende? Isso não é apoio, isso não é rede de apoio. Então seja apoio daquela família. Mas eu não concordo, então não divida isso, entendeu? Busque informação, vá no Google, procure o que está acontecendo. Se você não sabe e a família está te falando o que está acontecendo, você tem que ouvir aquela informação, porque não é a sua vida, é a vida daquela família. E uma outra que também vem muito a mim na conversa que eu tenho no Instagram é de adultos, tá? Adultos que são autistas, têm laudo, tá? Eles não são aceitos na sociedade. Não são, mas as pessoas não acreditam. Você fala normal, você anda normal. Ela tá maquiada. Tá toda bonita, autista o quê? Eles espelham o autismo como um autista de nível 3 de suporte, às vezes uma pessoa que tem dificuldade de falar, uma pessoa, sabe? Então, eles pegam e espelham isso para todos os autistas do mundo. Então, se você é um autista nível 1 de suporte ou 2, eu não gosto muito de falar sobre nível 1, 2, porque para mim isso é um espectro. Como que alguém pode chegar e desmerecer e falar que aquele autista não é? Você não sabe a vida inteira dele, você não sabe quem ele é, você não sabe tudo que ele viveu. Então, se ele tá falando que ele é autista, ele é. Inclusive, ele tem laudo. Então, a menina, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre masking, principalmente nas meninas, nas mulheres. Isso é uma coisa muito normal, tá? Até porque a mulher, ela acaba tentando, forçando entrar na sociedade. Então, ela acaba forçando situações que ela tá desconfortável, mas ela faz. Porque a sociedade impõe. Mas isso é um papo para outro vídeo. Então, as meninas, então, que as pessoas consideram normais. Ela é normal, então ela não é autista. Não, ela é. Então, esse negacionismo também dos adultos, de você bater de frente, ficar, é nada, ela tá inventando, ela tá mentindo. Eu vejo muito isso na internet. Isso é prejudicial demais, isso mexe com a cabeça daquela pessoa. Isso pode causar danos irreversíveis para a parte emocional daquela pessoa que tá ouvindo isso. Então, não faça isso. Não faça. Mas eu não acredito. Então, não fale. Não faça nada. Não fale nada. Não faça nada.
Tá bom? Então, o que eu queria falar pra você que tá nessa situação e que tem pessoas da sua família com esse problema, batendo de frente, desmerecendo, desfazendo daquela situação, procure a ajuda de um profissional, já que você procurou de outra pessoa da família e não conseguiu. Chama um profissional, chama uma outra familiar, manda esse vídeo pra ele, né? Fala assim, ó, tem uma pessoa aqui mostrando pra vocês o quanto não é saudável o que vocês estão fazendo. Tá? E aí você consegue a ajuda, talvez, de um psicólogo, da escola e de qualquer outra pessoa para poder plantar aquela semente na cabecinha daquela pessoa e ela abrir um pouco os horizontes e aceitar que as pessoas são diferentes e tá tudo bem, né? E para você que tá passando por essa situação e você é quem está com essa negação, não tá aceitando, acha que isso é mimimi e que nananã, procure se informar. Tem muita informação sobre autismo na internet, vários canais incríveis que você pode encontrar coisas maravilhosas e informações muito boas sobre autismo nível 1, 2, 3, aquela criança pequenininha que você acha que é fase, né? Aquele negócio, toda criança tem seu tempo, não existe mais, isso é coisa da nossa avó. Cada criança tem seu tempo dentro de um período de tempo, se passou daquilo ali, é porque precisa ir num profissional para poder investigar. Tá bom? Então é isso, muito obrigada por estarem aqui até o final. Um beijo, até o próximo vídeo.